Fala, meu transante, eu estou aqui em Florianópolis e eu vim investigar um pouco sobre esse projeto super interessante que tem aqui para entrega de TARV a domicílio. E não é só TARV. Eu estou aqui agora com o Dr. Ronaldo, ele que é médico de família, especializado e pode falar um pouco mais para a gente. Conta para a gente que novidade é essa e como é que funciona. Bom, a Floripa tem uma parceria junto com o Projeto Áurea Agora, que é um projeto vinculado à Fiocruz, mais Ministério, mais um fundo de combate ao HIV americano, que é a PEPFAR, e a gente faz a entrega a domicílio da terapia antirretroviral para as pessoas que vivem com HIV, não só em domicílio, né, ela pode escolher receber onde ela quiser, seja em casa, no endereço que ela escolheu, ou até mesmo receber no centro de saúde do bairro dela para poder retirar lá, e a gente tem com isso facilitado, né, o acesso ao medicamento para as pessoas às vezes que têm alguma dificuldade ou que querem uma melhor comodidade no acesso ao tratamento. Dispensando, a Floripa também é uma das primeiras capitais que vem dispensando pelo menos de 4 em 4 meses o medicamento. A nossa ideia é chegar a 6 em 6 meses já, uma quantidade Que maior, maravilha, né? hein? Você facilita também, né, o tratamento de todo mundo. E a pessoa então pode acessar o nosso serviço através do WhatsApp, ela preenche um formulário, entra num sistema onde ela vai escolher o endereço para receber aquele medicamento. Atualmente a gente já atendeu desde o começo do projeto, em torno de 2.000 pessoas, e por mês é em torno de 100, 150 pessoas que recebem o medicamento em casa. A gente quer ampliar mais, divulgando, né, o serviço para que as pessoas saibam e possam ter acesso a essa comodidade, essa facilidade. Olha, eu particularmente, como uma pessoa vivendo com HIV, não só pela comodidade, né? Como a gente tem falado, para mim seria fácil, mais fácil poder fazer, porque leva tempo de você ir até o centro, pegar a medicação e tudo mais. É importante, é. Mas também existem algumas pessoas que acabam tendo outras dificuldades, como a distância, o tempo de conseguir chegar até lá, e até mesmo, né, por conta de todo o estigma, a vergonha, né, a dificuldade de chegar até lá. Então, esse projeto acaba facilitando e muito a vida dessas pessoas. E aproveitando esse ensejo, né, a gente sabe que os dados atuais são severos nesse sentido da perda de segmento. Perda de segmento, para vocês que não sabem, é quando uma pessoa que já é diagnosticada com HIV, ela desiste do tratamento, ela não dá continuidade, não dá seguimento. E eu queria saber, com essa proposta de fazer entrega do TARV a domicílio, vocês têm observado uma redução nesses dados? Bom, a gente sabe que a interrupção do tratamento ela é multifatorial, né? Uma delas tem relação com a dificuldade, muitas vezes, de procurar um serviço por, né, como você falou, a distância, mas também por estigma, né, que a pessoa tem, preconceito, até desinformação. Para algumas pessoas, um público que interrompe o acesso à TARV pelo correio, com certeza é um facilitador, né, uma barreira a menos que a pessoa tem. Mas é importante também colocar que a gente tem outros projetos, como a gente chama de Lost and Follow-up, né, em inglês, devido ao projeto ser vinculado à PEPFAR, mas é um de busca ativa de pessoas que interromperam o tratamento. Buscando, então, entrar em contato com essa pessoa, entender por que ela interrompeu o tratamento, oferecer uma ajuda para que ela reinicie esse tratamento. E entre essa ajuda, claro, além de oferecer a consulta, facilitar o acesso à receita, ao reinício, é ofertado também para essas pessoas a Tarvis Delivery, né, que a gente chama, ou acesso ao medicamento em casa, né? Então, com certeza, ela é um facilitador que deve vir junto com outras ações para essas pessoas que interrompem, que ainda, né, a gente sabe que é uma grande parcela, né, como a gente sabe no Brasil, é em torno de 20%, né, alguns lugares já diminuíram um pouco isso para 15%, mas 20 a 15% das pessoas que vivem com HIV que sabem que tem o vírus e interrompem o tratamento. Então, e a gente sabe que reiniciar o tratamento é a primeira e a coisa mais importante que essa pessoa precisa fazer. Mas isso envolve muito, né, também vários facilitadores aí de diminuir barreiras, mas principalmente uma barreira que é o preconceito, estigma e desinformação, né? A gente costuma dizer que o que mata no HIV hoje é o preconceito, Com estigma e certeza. desinformação. Com certeza. É essa questão da acessibilidade, né? Promover a acessibilidade para que as pessoas que vivem com HIV, porque uma coisa é a gente conseguir destruir o estigma. Eu acho que isso leva um tempo absurdo, tanto na cabeça de quem acaba de receber o diagnóstico, mas ainda mais se a gente estiver tentando mudar o comportamento da população. É fundamental a gente utilizar, né, os mecanismos de comunicação para isso, Uhum. mas é muito mais relevante, né, a princípio, a gente cuidar das pessoas que vivem com HIV ou em risco de estão mais vulnerabilizadas, né? E aí, considerando isso, essa questão da tecnologia, da acessibilidade, eu queria perguntar para você, né? Porque Uhum. esse projeto funciona bem aqui,
E Uhum, seria muito interessante se no Brasil todo a gente tivesse isso. uhum, Você acredita que um projeto como esse, tendo, né, uma ampliação maior e até mesmo com tecnologia, uhum, poderia facilitar e a gente conseguiria chegar naqueles dados desejados, né, uhum. do 95, 95, 95? Com certeza, né? Eu acho que o grande desafio é incorporar o projeto, que ele é um projeto com financiamento externo, digamos assim, né? Não é um financiamento do município em si ou especificamente só do Ministério, ele é um projeto que ainda não está incorporado dentro do SUS, então o grande desafio é incorporar essa tecnologia, né? A gente sabe que o projeto ele contribui nesse sentido, mostrando, né, que é possível com dados, né, monitorando e vendo o resultado e mostrando o resultado para o gestor, no caso o gestor federal, o gestor municipal, o gestor estadual, para que eles comecem a ver essa possibilidade, né, ou pelo menos vislumbrar essa possibilidade de que sim, uma pessoa que faz uso de um medicamento contínuo, né, pelo SUS, em especial que vive com HIV, que tem toda uma carga de estigma, preconceito, desinformação e dificuldade também pela gravidade do seu quadro, né, da necessidade de tratar, toda pessoa, mas também qualquer outra que faz medicamentos, uso de medicamentos contínuos, como diabetes, por exemplo, poderia ter acesso ao medicamento, né, Sim, através da entrega em casa. Então a gente acredita que sim, com o passar do tempo, né, com a facilitação, digamos assim, dessa tecnologia, de que isso os gestores vejam que funciona, que a gente consiga mostrar para o Ministério, a gente vá incorporando aos poucos, né, esse tipo de iniciativa, né? A ideia é essa, né? O projeto vem, mas é importante incorporar dentro do SUS isso, né? Então, e com certeza, quando a gente vê a realidade do Brasil como um todo, a gente vai ter comunidades que vivem em locais de difícil acessibilidade que o sim, correio chega, né? Então, que a sim. gente conseguiria facilitar muito, pessoas que às vezes têm que se deslocar horas para chegar num serviço de saúde, para pegar o seu medicamento, né, dentro da própria cidade ou numa cidade vizinha. Então, Sim, com certeza essa seria, e é uma coisa tão aparentemente tão é simples, simples, né, né? que é a entrega em domicílio ou no endereço escolhido pelo correio do medicamento, né? Mas tem todo um processo logístico, né? E que é importante ser estudado, né? Observado. Eu tenho um projeto, como eu comentei aqui, inclusive, que é um projeto que é uma aplicação, é um sistema, é um aplicativo que facilita tanto para o usuário quanto para o profissional de saúde, não só pela questão do tratamento do HIV, mas também para a gente ter um papo, né? Uma conversa, um entendimento, um autoentendimento do seu próprio corpo, da sexualidade. Eu acredito muito, né? Vejo muito que é exatamente esse problema, eu vou chamar de problema, em falar sobre sexo, em entender o sexo, em colocar o sexo em um lugar sujo, né, a sexualidade em um lugar sujo, que fomenta, que alimenta, né, todo o estigma sobre o HIV e Uhum, as outras ISTs. uhum, E isso leva, né, a população para um lugar muito distante do tratamento, do cuidado, da prevenção. uhum, Você acredita que ter acesso, por exemplo, a um mecanismo como esse, uma tecnologia como essa, poderia reduzir esse estigma uhum, e facilitar o acesso no uhum. geral? Sim, eu acho que, por exemplo, a entrega da PrEP a domicílio, né, ou no endereço escolhido, a PEP, né, que a gente vem falando que é o uso emergencial ali do antirretroviral para a gente prevenir uma infecção numa pessoa que não está usando PrEP e não usou o preservativo rompeu. Então, isso tudo facilitaria, né, o acesso às pessoas e facilitando o acesso, facilitando o conhecimento. Eu acho que quanto mais pessoas conhecerem sobre a PrEP, conhecerem sobre as formas de prevenção, conseguirem, então, digamos assim, tornar uma rotina muito mais desburocratizante, né, desburocratizar o acesso a essas tecnologias, a gente contribui também com a informação chegar mais às pessoas, é uma forma, né? Agora a gente precisa realmente disseminar essa informação desde a escola, né, que é um Sim, local sim, que a gente sim, vê sim, sim. o HIV hoje ele tem crescido muito na população entre 15 e 21 anos, né, uma população bem jovem, E né? isso daquilo que se diagnostica, né? Porque tem Exatamente, muita coisa que a gente não tem conseguido. É uma exatamente. população que. Então, e é a dificuldade que a gente tem hoje de falar sobre sexo, sobre educação sexual nas Sim, escolas, né? Então, isso tudo afasta as pessoas das tecnologias que estão disponíveis, né? O futuro, digamos assim, ele chegou da prevenção, só que nem todo mundo sabe, conhece ou acessa e consegue acessar. Então, isso a gente é um atraso que leva à perda de vidas, é atraso que leva a, digamos assim, a pessoas vivendo com uma má qualidade de vida, sendo que poderiam estar, né, com uma boa qualidade de vida, com uma boa qualidade de vida sexual, né? Então, nesse sim. sentido, a gente precisa realmente ampliar, né, a discussão sobre sexualidade
começando pelas escolas, trazendo para a família também isso, porque a gente vive ainda esse conservadorismo que obscurece, né, o acesso a essa informação, o que leva as pessoas a não terem acesso a práticas e sexuais seguras, né? E viver a sexualidade de forma saudável, né, dentro da sua vontade de experimentação, né? A vergonha mata muito, né? Tem uma frase que eu trago que é a seguinte: AIDS é um estigma de saúde pública, né? Eu acredito muito nessa questão de que quando a gente combate a vergonha, o medo, a gente vai conseguir ter uma vivência da sexualidade com mais saúde, e saúde inclusive em poder pegar informação sobre o assunto e falar, conversar. A gente vê que famílias não falam muito sobre o tema, né? Existe muito mais aquele tema da repressão, né? De reprimir e empurrar para longe. E aí a pergunta é, onde que esses jovens vão conversar sobre sexo? Quem serão os informadores e formadores enfim, de informações claras sobre esse assunto? Porque no momento da puberdade vem, o desejo tá ali batendo e não existe raciocínio que segure, né? Vai fazer o quê? Usar camisinha sempre, será? Exatamente. Essa é a discussão, né? O preservativo ele continua sendo a melhor forma, mais fácil, está no bolso de ser usado, mas ele por si só ele não funcionou, né? A gente não conseguiu que as pessoas aderissem, né? A gente tem, de um modo geral, 25% da população nas pesquisas realmente aderem ao preservativo de forma consistente. Então a gente hoje não tem por que não oferecer o que a gente tem de tecnologia. Então a gente tem a PEP, tem a PrEP, tem as formas da gente ampliar a testagem, né, cada vez mais rotineira do HIV, o autoteste. Então são várias tecnologias de prevenção que já estão disponíveis há anos, inclusive, que hoje estão incorporadas dentro do sistema público de saúde, no SUS. Claro, dependendo do município, dos locais, tem mais ou menos dificuldade de acesso, mas elas estão, né, o tratamento de HIV hoje é todo pelo Sistema Único de Saúde, dificilmente tem qualquer quebra, dificuldade de acesso ao medicamento. A PrEP tem se ampliado muito, só que as pessoas ainda têm pouca informação. Um bom público, uma parte do público tem, mas ela não está na novela, ela não está no outdoor, ela não está, né? Agora, recentemente, que a gente viu uma primeira vez uma campanha do Ministério em dezembro que trouxe um pouco mais à frente essas outros métodos. Pessoas, né? Pessoas. Isso, exatamente. Pois é, inclusive o Ministério da Saúde você me chama, entendeu? Mas, considerando isso, da questão da PrEP, né? Voltada para o homem gay. Será que isso é uma realidade? O que você acredita que hoje é preciso ser feito para que alcance homens e mulheres héteros, cis? Porque tem um dado crescente aí, né? Um dado crescente. A gente vê assim, começa a aumentar, né, na população mulheres cis heterossexuais, começa a ter um aumento. A população também idosa, né, heterossexual, começa a ter um aumento. O que a gente vê assim, bom, a gente pode pegar desde o princípio do HIV/AIDS, né, esse estigma que ainda persiste, né, daquele início da epidemia, de ter sido vinculada, né, à questão da homossexualidade, das práticas homossexuais, e toda a desinformação que se procede desde então, né? Então, eu acho que agora, principalmente, o que a gente precisa fazer é colocar a PrEP na mídia, né? Como a gente colocou e vem colocando a camisinha na mídia, ela tem que entrar como o kit de prevenção e está disponível cada vez mais. Eu acho que tem que educar os profissionais de saúde também, porque muitos profissionais de saúde não sabem informar, né? E a gente entra naquela discussão que a gente estava falando, né? Na escola, né? A gente precisa trazer à tona a discussão de educação sexual, precisa ter campanhas também voltadas, né? Você que trabalha com mídia, né? A gente tem campanhas voltadas a públicos específicos. Então a gente precisa ter campanha voltada à população que é o público que é o homem de meia idade heterossexual, sim, o adolescente heterossexual, sim, porque a partir disso, né, a gente vai começar a atingir essa população. Se a gente mantiver as campanhas para públicos específicos que são importantes, devemos continuar, né? Mas a gente precisa ampliar para o público como um todo. Como eu brinquei, eu acho que essa é a realidade. Tem que estar na novela alguém usando PrEP como uma coisa normal, sim, e não necessariamente vinculada a uma pessoa que seja LGBTQIAP+. Né? Com certeza. Sim, uma pessoa que seja heterossexual, também uma pessoa normal, na rotina dela, né? Deixando bem claro, né? Viado. Não é só viado que pega HIV, gente. Pelo amor de Deus, antes tinha muito. Eu falo desse jeito, sim, porque é pra canalizar mesmo, sim, né? Capilarizar a informação. Quando eu falei pra você, né, essa questão do trabalho que eu faço lá no carnaval, e o cara chega pra mim, porque ele é heterossexual, ele diz que não precisa da PrEP, como se ele não estivesse correndo risco. Isso. E corre risco.
ele trouxe aqui, o Dr. Ronaldo trouxe pra gente a ideia dos idosos, que eu nem tinha comentado, mas na última década foram 450% de aumento. De onde será que vem isso? De onde será que vem isso? O que você me diz? Eu acho que, bom, da população idosa, principalmente ela pegou esse estigma desde o começo, né, do HIV relacionado a práticas homossexuais. É uma população que também não usa o preservativo e muito menos vai ter o conhecimento tão atualizado das outras métodos de prevenção. E, ao mesmo tempo, é uma população que se mantém ativa sexualmente, Sim. depois da descoberta aí do Viagra, do Cialis, né, então a gente vê as pessoas ativas sexualmente, né, principalmente pessoas com pênis aí, né, e vão ter as relações sexuais, e se previnem menos. Então, a importância de que cada vez mais a gente consiga, né, trazer informação de saúde sexual para as pessoas, seus públicos específicos, né? Eu acho que essa é a ideia. E desburocratizar o acesso, né, da PrEP, da PEP, do preservativo, do autoteste, né, de todas as formas de prevenção. E, para a gente finalizar, como que a gente conseguiria, na sua opinião, né, reduzir o estigma? Será que a informação técnica apenas seria suficiente? Quais seriam os caminhos para que a gente conseguisse reduzir o estigma e facilitar o acesso? Eu acho que, bom, a informação é importante, né? Porque hoje, por exemplo, eu consegui vincular na mídia formal ao indetectável e intransmissível, por exemplo, né? Eu consegui vincular na mídia formal a PrEP, né? As formas de prevenção é um primeiro passo, né? Eu acho que esse é um bom caminho. Mas a gente vai precisar, de um modo geral, atuar sobre o conservadorismo, né? Porque o conservadorismo na educação, principalmente, né? Eu acho que a gente bateu muito assim na educação, mas sem a gente trabalhar na escola, né? Sem a escola ser o espaço onde a pessoa aprenda, conheça sobre o seu corpo, para começar, né? Porque a gente sabe hoje, infelizmente, as pessoas têm um analfabetismo que a gente diz funcional, né? A pessoa Sim. sabe ler, mas ela não entende. Que as aulas de biologia que antes falavam sobre o desenvolvimento do corpo, dos órgãos genitais, das próprias ESTs, elas foram sendo cerceadas nos últimos anos, né, para que se não pudesse falar, né, informação, que não é a fake news, digamos assim, né, acessível, informação de qualidade, a ciência, né, mostrando que, bom, tem questões que a ciência mostra, né, a gente sabe que o tratamento para HIV hoje, ele funciona, e ele tem menos efeitos colaterais, ele leva a pessoa a ficar indetectável, a pessoa deixa de transmitir. Essa informação básica, que é ciência, ela tem que chegar às pessoas através da escola, através da mídia voltada a públicos específicos que hoje não têm essa informação. Das redes sociais. Das redes sociais, especificamente, também. É um bom espaço aí de comunicação, né? Aliás, as redes sociais são usadas para o mal, digamos assim, né? Mas elas podem ser e têm um potencial muito grande para usar para unir, né? Ao mesmo tempo que elas podem proliferar o ódio, elas podem proliferar a informação, né? As coisas, a união das pessoas. E isso é um caminho que a gente, né, que busca trabalhar essa informação tem que começar a trilhar cada vez mais, né? Então, o acesso a essa informação básica, a informação da ciência, como a gente viu, né, o governo anterior que tirou fotos, por exemplo, dos órgãos genitais da carteira do adolescente, que são fotos dos livros de biologia mostrando o desenvolvimento natural do corpo humano, de todo ser humano, né, que entra na puberdade, como o órgão genital, os seios das meninas se desenvolvem, isso foi cerceado, foi simplesmente tirado da carteira, da caderneta, né? E isso leva, da mesma forma que foi tirada toda a orientação sobre preservativo, foi colocada a orientação de abstinência sexual. Então, quando a gente tem uma questão ideológica que se sobrepõe à ciência, a gente gera desinformação. Então, esse é um primeiro, digamos, é um dos passos que a gente tem que ter nesse sentido. Com certeza. Essa questão aí de alimentar a vergonha não está com nada, né? Nós precisamos entender que, como humanos, né, nós temos a sexualidade é vivência, o sexo é vivência, ela vai acontecer. Mas a gente sabe que está aí a natureza, né, com os seus diversos desafios, e alguns deles são as ISTs. Entender esse contexto da gente como organismos da natureza é fundamental para quebrar com um pouco mais desse estigma. Isso de nós termos a educação, né, como ao invés de ser um alicerce, de mostrar esse lugar nosso, acaba tendo muito do conservadorismo, e esse conservadorismo, ao invés de auxiliar, acaba dificultando o acesso, dificultando a compreensão de si mesmo, do corpo, e como lidar com essas outras questões. Então, eu quero agradecer, né, sua participação, muito obrigado. E dizer para você que acompanhou até aqui, faça seu tratamento, né? Se você é uma pessoa vivendo com HIV, não sinta medo, né?
Existem hoje várias formas de você conseguir ter acesso ao medicamento. Como você está vendo, eu sou uma pessoa vivendo com HIV, sou uma pessoa saudável e gostosa, muito obrigado. E você também pode começar o PrEP se você não vive com HIV, que é um mecanismo muito eficiente, é uma profilaxia. Ela vai além do medicamento anti-HIV. Ela serve para você acompanhar essa vivência da sua sexualidade, fazendo os testes diagnósticos, e caso tenha realmente, né, encontrado aí um IST, você consiga tratar. O importante não é se preocupar se dá positivo ou não. O importante é você fazer acompanhamento, porque humano todo mundo é. Muito obrigado. Biscoitão.